Fala galera, beleza? O Flamengo tem jogado o melhor futebol do Brasil. Um time fortíssimo, com muito talento, jogadores bem acima da média do futebol brasileiro. No Twitter, principalmente, muitos flamenguistas têm me pedido para fazer este vídeo aqui com uma análise tática sobre o Flamengo. No meu dia a dia lá nos canais ESPN, eu comento bastante sobre a questão, sobre como o Jorge Jesus montou taticamente esse time e como essa equipe tem evoluído jogo a jogo. Então, vamos lá. E o vídeo é muito válido também, até pelo motivo da saída do Cuéllar. Sem o Cuéllar, como vai jogar o Flamengo? Precisa mudar o esquema tático? Quem vai ser o primeiro homem de meio campo? Tem que ser o Pires da Mota? Ou pode ser o Arão, como já escalou o Jorge Jesus? Tem alguma outra opção? Vamos setor por setor. Primeiro, o Jorge Jesus, ele sempre teve um esquema que ele gosta muito, né, ao longo da carreira, esse 4-1-3-2, mas muito além dos números, eu acho que o mais importante é analisarmos as funções de cada jogador em campo. Então, começando pela defesa, o Diego Alves subiu muito o nível, melhorou demais o Diego Alves nas últimas semanas. E aí nas duas laterais o Flamengo tem dois jogadores que poderiam estar em qualquer clube grande da Europa. Rafinha na direita e o Filipe Luís na esquerda. Optaram por voltar ao Brasil. Rafinha, ex-Bayern, Filipe Luís, ex-Atlético de Madrid. Na zaga, Rodrigo Caio e Pablo Mari, dois zagueiros técnicos. E aí, a partir da linha de defesa, a gente começa a entender toda a ideia tática do Jorge Jesus no Flamengo. Dois laterais que têm muita qualidade e dois zagueiros que têm bom passe. Nenhum jogador dessa linha de defesa é um rebatedor. Todos os jogadores têm técnica. Alguns mais do que os outros, com características diferentes, mas são quatro jogadores que, quando a bola cai nos pés deles, eles sabem o que fazer. Avançando do meio para frente. Sem o Cuéllar, a primeira opção do Jorge Jesus foi escalar o William Arão, com Gerson sendo um segundo homem de meio campo, Arrascaeta como meia central, meia mais avançado, Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique na esquerda e Gabriel na frente. Aí entra aquela questão que eu falei das funções. Muito além desse desenho tático, como que o Flamengo joga? Com a bola, você tem os dois zagueiros abrindo, Rafinha avançando pela direita, o primeiro homem de meio campo, que agora é o Arão, ajudando na saída de bola com o Filipe Luís. O Filipe não é um lateral como o Rafinha. O Filipe Luís não é um lateral que ataca a ponta, faz jogadas de linha de fundo. Ele é um lateral construtor. Houve aquela coletiva na época da Copa América, do Filipe Luís no Pacaembu, que ficou famosa por conta da água fria do chuveiro do estádio em São Paulo. Mas naquela coletiva, e eu estava lá, ele falou algo muito mais importante, que ele prefere jogar por dentro. Ele gosta muito mais de trabalhar como um meia do que como um lateral. Por isso que eu digo que ele é um lateral construtor. Então, na saída de bola do Flamengo, ele trabalha por dentro. E o passe dele é muito qualificado. Passe por baixo, passe que quebra a linha de marcação. Filipe Luís é um dos melhores nesse quesito no mundo. Tá? No mundo. É um atleta que até outro dia estava jogando no time do Diego Simeone. No time que tem a compactação defensiva, a força defensiva como padrão e uma saída de qualidade também. Então, Filipe Luís sobra aqui no futebol brasileiro. Então, a partir do sistema, a partir da linha de defesa, o Flamengo começa o jogo assim. Gerson, que é o segundo homem de meio campo hoje, ajuda também na saída, mas ele tem, na verdade, com a bola, a liberdade para ser um meia. E aí começa toda a rotação do setor ofensivo do Flamengo, que me agrada demais. Gabriel não é um centroavante, é um atacante central que se movimenta o tempo todo com liberdade do seu treinador, abrindo espaço na diagonal para o Bruno Henrique, para o Everton Ribeiro flutuar por dentro, ter espaço para entrar na grande área, para o Gerson ser esse elemento mais surpresa vindo de trás também, e o Arrascaeta com liberdade de movimentação por dentro, caindo pelos lados. Então, com a bola, o Flamengo ataca com Rafinha bem aberto pela direita, Bruno Henrique aberto pela esquerda, Gabriel se movimentando, e aí os meias chegando por dentro, Gerson, William Arão, tendo a saída de bola muito bem amparada pelo Filipe Luís. Quando o Flamengo empurra os seus adversários, o Filipe Luís também avança e faz o lado esquerdo. E o mais importante, Bruno Henrique está na esquerda. Muitas vezes a gente vê o Bruno Henrique centralizado, com a Arrascaeta abrindo pela esquerda, o Gabriel voltando um pouco mais. O time tem variação de jogo, consegue alternar sistemas táticos também. A gente já viu em diversas partidas o Bruno Henrique sendo o segundo atacante ao lado do Gabriel. Então, o que o Jorge Jesus tem em mãos hoje é um grupo de muito talento, muita categoria, e que ele vai extraindo o máximo que ele pode desses jogadores.
Qual é o conceito de jogo? O conceito é óbvio, é muito simples, até brinquei outro dia na ESPN, é um conceito quase que infantil. O Jorge Jesus pensa o jogo da seguinte maneira: se eu tenho a bola, estou mais próximo de marcar o gol. Se o adversário não tem a bola, está mais distante do meu gol. Essa é a ideia básica, esse é o preceito básico da ideia de jogo mais ofensiva que tem o Jorge Jesus. E aí, quando perde a bola, o que acontece? Marcação alta, pressão, porque a ideia é recuperar a bola o mais rápido possível. É lógico que uma ideia tática como essa, mais arrojada, tem riscos. Não existe esquema tático perfeito, não existe. Todos os esquemas táticos, todas as ideias de jogo têm prós e contras. Qual é o contra dessa ideia de jogo do Flamengo? Você se expõe mais. Ao jogar com linhas mais altas, você dá mais campo para o adversário te contra-atacar. Acaba deixando algumas vezes os seus laterais ou os seus zagueiros expostos na corrida no 1 contra adversários, contra atacantes mais velozes. É um risco que você assume, mas é um risco calculado, controlado. O treinador no dia a dia, nos treinamentos, minimiza ao máximo esse risco que você tem com essa ideia tática. O Flamengo já tomou gols dessa maneira, todo mundo se lembra do jogo contra o Bahia, por exemplo. Naquele jogo, essa ideia tática ficou muito exposta. Claro que havia alguns poréns nesse dia, né? Um período curto de intervalo para o jogo anterior, estreia do Felipe Luiz, mas só um exemplo de como há também contras e não apenas prós. Sem a bola o Flamengo tem marcado no 4-4-2. Essa é a ideia tática padrão também, com meia mais avançado sobrando à frente do atacante. Mas é um time realmente com uma organização tática que me agrada demais. Jogadores que têm uma bagagem europeia, que ajudam muito o Jorge Jesus nesse conceito de marcação. Então, ao ter Rafinha, Felipe Luiz, o próprio Bruno Henrique, de passagem pelo futebol alemão. O Gabriel não deu certo na Europa, então não vou colocar nesse pacote de compreensão tática. Mas o Gerson é um jogador que evoluiu muito depois dessa passagem dele pelo futebol italiano. Então todos esses jogadores trazem uma bagagem tática muito importante para o time e auxiliam muito o Jorge Jesus nessa formatação. Ainda sobre o meio-campo. Se o Arão não jogar, se for o Pires da Mota, aí você começa a testar a versatilidade dos jogadores, porque ao ter o Pires da Mota como primeiro homem de meio campo, você pode ter ou Arão ou Gerson fazendo a função de segundo homem, aquele cara que ajuda na saída de bola, mas tem liberdade para ser um meia quando o time ataca na fase ofensiva. O Gerson é um jogador extraordinário, com talento para a seleção brasileira, a tendência de evolução dele é enorme. O Bruno Henrique foi convocado, mas eu não vou me surpreender se o Gerson em breve ganhar uma oportunidade também pelo talento e pela juventude dele. O Gerson pode ser esse segundo homem de meio campo, pode ser um meia central, já fez os dois lados do campo, jogando aberto pela direita, jogando aberto pelo lado esquerdo. Aberto pela direita ele rende bastante, puxando para dentro, para bater para o gol, assim como o Everton Ribeiro. Então, o Everton, quando tem a bola, ele flutua por dentro, porque é característica dele. O Bruno Henrique, quando tem a bola aberta pela esquerda, busca 1 contra 1, busca jogada de linha de fundo. Sendo que na direita você já tem o Rafinha que faz essa jogada de linha de fundo. Então é realmente um time muito equilibrado hoje e não apenas do papel. Na prática também, a gente tem visto o Flamengo jogar em altíssimo nível. A vitória sobre o Palmeiras foi um confronto de estilos, um confronto de ideias que acabou também com a demissão, culminou com a demissão do Luiz Felipe Scolari, que pensa o futebol de maneira quase que oposta ao Jorge Jesus. Não existe maneira certa ou errada de se pensar o futebol, de se imaginar o futebol. Cada pessoa pode gostar de um jeito de jogar futebol, cada técnico entende que há uma forma melhor de se ganhar jogos de futebol. Jorge Jesus entende que para ganhar jogos de futebol, o ideal com o time, com a técnica que tem o Flamengo, com a cultura que tem o clube, o ideal é ter a bola nos pés, controlar o adversário a partir da posse de bola e pressioná-lo o tempo todo. E é o certo nesse caso, a partir da qualidade que o time tem. Seria um desperdício você botar o Flamengo para marcar. O Flamengo jogando de maneira reativa, marcando forte e puxando contra-ataque com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta. Não faz muito sentido. Quando você tem jogadores com essa qualidade, o ideal é você dominar o adversário, controlar o adversário. E é isso que o Flamengo tem feito de maneira extraordinária. Hoje, para mim, é o melhor time do Brasil. Se vai ganhar do Grêmio na semifinal da Libertadores América, se vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, é outra história. Para mim, o Flamengo é o favorito nessas duas competições, nesse duelo específico contra o Grêmio e no Campeonato Brasileiro. Uma eventual final de Libertadores contra Boca ou River, a história já é diferente, a gente tem que analisar como que chega o adversário também, porque são dois adversários do outro lado da chave pesados demais.
Só que a evolução, a curva de crescimento desse time do Flamengo é impressionante e é notória também. Para todo mundo que gosta de futebol, o Flamengo tem jogado um futebol muito agradável de se ver. Um pouco mais sobre a fase defensiva do Flamengo, porque muita gente entende que não dá para jogar com o Willian Arão como faz o Jorge Jesus, sendo o primeiro homem de meio campo, que precisa ser o Pires da Mota, por exemplo. Eu entendo até que o Flamengo, se tiver um bom jogador à disposição, já fica mais difícil também agora com todos os campeonatos rolando, mas se houver um bom jogador à disposição, livre, porque a janela de transferências já fechou, para a função de primeiro volante, tudo bem, seria legal contratar, mas provavelmente isso não vai acontecer. Então é trabalhar com o que tem, e o que tem já é muito bom ainda. Se você não quiser jogar com o Pires da Mota, que era o reserva imediato do Coelar, jogar com o Arão, é possível ser forte defensivamente também. Eu combato demais algumas ideias pré-estabelecidas do futebol já. Para ser forte defensivamente, você precisa ter um volante brucutu à frente da zaga, aquele jogador que desarma e toca de lado, forte na marcação. Eu não penso dessa maneira. E se vocês analisarem os principais times do mundo, eles não têm esse tipo de jogador mais na escalação. Claro que há exceções, mas a maioria joga com meio-campistas. O que são meio-campistas? Jogadores que atacam e defendem com a mesma intensidade, com a mesma qualidade. Porque a marcação, a fase defensiva, ela exige preenchimento correto de espaços, muita força física, qualidade no desarme. Isso você pode desenvolver em qualquer jogador. Então, ter o Willian Arão na função de primeiro homem de meio campo, com o Gerson recompondo ali na segunda linha por dentro também, se você tiver uma boa recomposição defensiva, um padrão tático organizado, como o Flamengo já tem, preenchimento de espaços, a ideia do Flamengo de marcação alta, tudo isso casa, tudo isso orna bastante. Então, eu não entendo o futebol com a necessidade, com a obrigação de jogar com o primeiro volante. Se você treinar bem a sua recomposição defensiva, preencher bem os espaços do campo e treinar realmente alguns jogadores em quesitos defensivos, como o desarme, por exemplo, você pode tranquilamente jogar dessa maneira como o Jorge Jesus está fazendo. Enfim, um resumo tático da forma como joga o Flamengo com o Jorge Jesus, uma forma que me agrada demais. Tá certo, galera? Obrigado, curtam o vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação e a gente se fala. Até o próximo!